terapeuta holístico, entrando no seu mundo mais uma vez, com um minuto holístico. Uma gratidão enorme por essa oportunidade. Rogo a Deus que ela se repita por muito tempo. Estamos num período de mudanças e eu costumo comentar que a minha geração ela tem privilégios ímpares. Estou na faixa aí do 5.5, tá? Nós tivemos a oportunidade de ver a renúncia de um Papa e o impeachment de 2 presidentes do Brasil. Hoje nós vamos ter um programa diferente de tudo aquilo que você viu, tá? Não vamos ter nenhum convidado. Nós vamos tocar num tema um tanto quanto pesado. Tem alguma coisa a ver com a nossa proposta holística? Tem. É um projeto desenvolvido pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, que visa alertar sobre o suicídio. Jesus Cristo falava por parábolas. 2000 e tralalá anos depois, nós estamos começando a compreender 1% do que ele disse naquela época. Eu costumo fazer analogia. Eu procuro trabalhar assuntos complicados de forma simples. Então vamos dizer que nós temos um amigo em comum, um amigo chamado Zé, jogador de futebol, quase um craque. Ele assina um contrato com um clube. O tempo vai passando, ele vai melhorando, ele se torna um craque. Aí vem outro clube e oferece uma quantia muito maior do que o Zé ganha nesse clube atual. Ele vai e assina com um novo clube. Aí tudo bem, aquela empolgação toda, tal. O que acontece com o clube antigo? Ele vai até a justiça cobrar os direitos dele. Existe um contrato, então é cobrado aquilo lá. E o Zé tem que pagar uma multa. Ou o Zé ou o novo clube, alguém vai pagar essa multa. Quando você acredita em alguma coisa superior a nós, não importa o seu credo religioso, a sua formação, enfim, nós denominamos que existe alguma coisa superior, existe alguma coisa além de nós. Só Deus tem 72 nomes e outras tantas formas de manifestação mundo afora. Se você está na Igreja Católica, nós temos os santos. Se você está na Umbanda, nós temos os guias. Se você está na Mesa Branca, nós temos os mentores. Se você está nas religiões afrodescendentes, nós temos os orixás. Enfim, é um nome para uma série de coisas que têm o mesmo objetivo. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. O Brasil, ele ocupa a 8ª colocação nesse ranking obscuro. Nada mais, nada menos que 32 brasileiros perdem a vida, entre aspas, por dia. O suicídio mata mais do que a AIDS, mata mais do que as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. E por que isso acontece? Entre inúmeros fatores, existe o seguinte: materialismo, falta de diálogo, falta de objetivos na vida e o desespero. Você se lembra do Zé, que nós comentamos há pouco? Ele assinou um contrato com o clube, quebrou o contrato, assinou com outro e tal. É assim, é o suicida. Ele quebra o contrato com a vida.
Para quem gosta de literatura e tem paciência, a indicação seria Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral, onde é relatado o pós-mortem de um suicida, um sujeito que se mata, né? O importante não é acreditar que esse livro seja verdadeiro ou seja uma obra de ficção. O importante é acreditar que existe alguma coisa além. Se você cogita em se suicidar, sinto dizer que você vai quebrar o contrato com o Zé. Se a coisa está pesada, está ruim, está complicado, você, de uma forma ou de outra, você vai retomar esse contrato. Como ele vai estar, eu não sei, mas você vai retomar esse contrato. O CVV diz o seguinte: o importante é você botar a boca no mundo, é falar, simplesmente. Existem dois fatores: o que fala e o que ouve. Quem ouve tem que absorver, compreender e procurar não opinar. Porque quem está falando, ele está mais num momento de desabafo, ele está mais num momento de busca de um auxílio, busca de um alento. Normalmente, as pessoas que chegam ao suicídio, se a gente for fazer um levantamento, a grande maioria é por problema material. São pessoas que estão endividadas, são pessoas que não veem saída para a sua situação. Existe um exemplo prático e eu costumo comentar, é o exemplo do chapéu. O que é o exemplo do chapéu? Você está devendo para o mundo. Então, você trabalha, você deve ter uma fonte de renda, enfim, mas você tem condições de pagar um. Então, você coloca todos os seus credores dentro de um chapéu, chacoalha e sorteia um. Esse foi o felizardo do mês. Eu costumo comentar o seguinte: toda situação financeira, ela tem uma saída. Basta você olhar, mas com um olhar externo, de fora. Como todo mundo, passei por saia justa, sabe, aquele negócio do pessoal ficar cobrando toda hora e tal. Aí, em um determinado momento, eu peguei, parei e pensei, eu falei, não, peraí, se eu faço aniversário, ninguém liga para me cumprimentar. Agora, se eu estou devendo, todo mundo liga. Então, se está todo mundo correndo atrás de mim, não são eles que vão ditar as regras. Quem vai ditar as regras sou eu. Se eles necessitam do meu dinheiro, e eu tenho dinheiro ou não tenho, o problema é deles. Então, vamos fazer o sorteio do chapéu. Se você encher muito o saquinho, você está eliminado do sorteio. Você entra no outro mês. E se encher, vai para o final da fila. A condição é essa. Então, as pessoas, elas têm que buscar além do material, buscar além do dinheiro. Do ponto de vista holístico, o que ocorre com isso? A energia do suicida.
todos nós temos uma energia e uma vibração. Quando a pessoa ela tende ao suicídio, a energia dela cai, a vibração dela fica muito baixa, ou seja, ela muda de patamar vibracional. E isso ajuda uma situação em que várias outras energias, várias outras vibrações de baixa intensidade se agreguem a ela. E nesse agregamento começam a aparecer aquelas ideias, vamos acabar com tudo, vamos pôr fim em tudo. Lembre-se, tenha sempre em mente o seguinte: você, eu, nós conseguimos exterminar esta matéria, não o espírito. Então, você vai estar trocando 6 por 5. Tem solução? Tem. Para tudo tem uma solução. Aí as pessoas falam, mas às vezes a solução não é aquilo que eu quero. Óbvio. O mundo não é só aquilo que nós queremos. O mundo está aí transcorrendo. Então, se você está com essas ideias, que você chegou no fundo do poço, que agora não tem mais nada, lembra que o fundo do poço ainda tem lama. Então, se você quiser, você pode afundar mais um pouquinho. Mas se você não quiser, você pode começar a escalar. Usa corda, baldinho, a unha, enfim. Através das terapias holísticas, nós temos condições de fazer esse resgate. Por quê? Nós trabalhamos com o auxílio à terapia convencional. Lembre-se que nós não fazemos milagre. Nós trabalhamos energia, nós trabalhamos vibração. O ser humano, ele é composto por 7 campos vibracionais. Vibracionais e energéticos. O corpo físico é a parte mais densa desses campos. E para tratar essa parte densa, nós temos a medicina convencional. Quando de uma tentativa de suicídio, é necessário tratar essa parte densa através da medicina. Onde é que nós vamos atuar? Nós vamos atuar nos 6 corpos, antes do corpo físico. Nós vamos atuar junto ao corpo emocional, nós vamos atuar junto ao corpo vibracional, nós vamos atuar junto ao corpo espiritual. É aí que nós vamos atuar. E muitas vezes as pessoas comentam o seguinte: porque fulano se suicidou porque tem um espírito fraco. Na minha concepção, não existe espírito fraco, não existe espírito forte. O que existe são espíritos mais preparados e os menos preparados. Os mais preparados estão prontos a brigar com as adversidades. Os menos preparados estão prontos a se unir com as facilidades, a se unir com as coisas mais práticas, mais rápidas que nós temos no mundo. Então hoje o consumismo está desenfreado. Todo mundo pensa em ostentar, ter. Todo mundo tem que fazer sucesso, todo mundo tem que ser rico. E a riqueza não está exclusivamente no dinheiro. Muitas pessoas
às vezes comentam a respeito de outras que não conseguiram enfrentar a barra e se suicidaram. Aqui no Minuto Holístico, nós com a graça do bom Deus e com a ajuda de todas as pessoas que até hoje participaram conosco, temos tido boas visualizações, coisa que às vezes me surpreende até. Se você tiver qualquer pensamento errado, tiver a fim de falar, tem aí nosso e-mail, começa por aí. A terapia holística, holos, significa tudo. Então quando a gente, digamos, tratamos de uma pessoa, nós não tratamos um item, nós tratamos todos. É comum nessa faixa nós atirarmos no que enxergamos e acertarmos no que não conseguimos ver. Tem o serviço do CVV. Eles têm uma série de pessoas capacitadas a ouvir, entender. Eu deixo esse canal aberto. Se você pensa em eliminar sua vida, pense duas vezes. Se você conhece alguém que está com esse tipo de pensamento, você pode auxiliar muito. Eu sei que é um assunto pesado, um assunto chato, mas uma série de médicos costumam comentar o seguinte: para situações como essa, o importante é falar, se abrir, comentar. E não é esperar milagres caírem do céu. Agradeço a oportunidade. Espero que no que nós pudermos auxiliar, nós vamos auxiliar. Agradecendo a sua disposição de ficar conosco até agora, Egmar Felipe, terapeuta holístico, esperando você para o próximo programa, que eu prometo vai ser um tema bem mais leve do que esse. Valeu, muito obrigado.